Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de índice glicêmico e carga glicêmica. Com isso, vocês vão perceber que os carboidratos não são todos iguais. Caloricamente falando, sim, 1 grama de carboidrato possui 4 calorias, mas estruturalmente falando, eles são diferentes, ou seja, a forma com que eles são digeridos e são absorvidos pelo nosso corpo é diferente, e isso influencia diretamente na sua fome e na sua saciedade. Então vamos lá, vamos definir o que é índice glicêmico. Índice glicêmico é a velocidade com que a sua glicemia sobe pela absorção do carboidrato presente em 100 gramas de um determinado alimento, tendo como referência um alimento controle, que é a glicose. Quanto mais rápido o açúcar chegar na sua corrente sanguínea, maior é o índice glicêmico desse alimento e, obviamente, ele vai conseguir causar picos de insulina na sua corrente sanguínea, e isso não é interessante numa estratégia de emagrecimento. Quando a sua glicemia sobe de forma lenta, o seu corpo ele consegue metabolizar isso de uma forma melhor, Você consegue estocar na musculatura, estocar no fígado. Então a insulina ela é liberada gradativamente, não gera esses picos de insulina, e isso caracteriza um alimento com baixo índice glicêmico. Por isso é muito importante levar em conta a qualidade dos carboidratos que você está ingerindo. Vale lembrar que muitos alimentos não possuem referência em banco de dados. Eu mesmo tenho procurado alguns alimentos em várias fontes e não consigo encontrar esse valor de índice glicêmico. Além de que existe divergência entre diferentes bancos de dados. Mas agora falando um pouquinho sobre indivíduos que buscam emagrecimento ou que têm problemas com o consumo de carboidratos, a gente tem que levar em conta muito mais que o índice glicêmico, a carga glicêmica desse alimento. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é carga glicêmica? A carga glicêmica ela é mais realista do que o índice glicêmico, Por quê? Porque a gente não costuma comer um alimento só, por exemplo, 100 gramas do mesmo alimento, a gente costuma comer combinações. E a carga glicêmica, ela faz justamente isso, ela leva em conta a combinação dos alimentos dentro da sua refeição. Mas vamos usar aqui a batata doce como exemplo. A batata doce, ela tem um baixo índice glicêmico. Então quer dizer que se eu comer 100 gramas de batata doce, eu vou ter uma baixa carga glicêmica também. Mas, por outro lado, vamos pensar que eu comi 500 gramas de batata doce. Se eu comi 500 gramas de batata doce, apesar dela ter um baixo índice glicêmico, a carga glicêmica foi alta, porque você comeu uma quantidade muito grande, Então a quantidade ela varia, ela influencia na carga glicêmica de um alimento. Agora vamos dar um exemplo contrário, vamos pensar no arroz. O arroz é um alimento com alto índice glicêmico. Porém, se eu comer bem pouquinho, eu vou ter uma carga glicêmica baixa, Por quê? Porque eu controlei a quantidade ingerida, mas pelo fato de ter comido bem pouquinho, eu vou ficar com fome, Então talvez não seja uma estratégia muito interessante. Então, o interessante é você utilizar alimentos com baixo índice glicêmico e controlar a quantidade. Por exemplo, se você adicionar fibras, vegetais ao seu carboidrato, você vai diminuir a sua carga glicêmica, Se você adicionar proteínas ao seu carboidrato, você vai diminuir a carga glicêmica, Proteínas, vegetais e carboidratos vai reduzindo a carga glicêmica, porém é importante considerar as quantidades, levar em conta as quantidades também. Por isso que a estratégia low carb dá muito certo. Por quê? Porque você come alimentos com baixa quantidade de carboidratos combinados com vegetais, com fibras, com proteínas, e isso faz com que a sua digestão e absorção seja mais lenta, acaba prolongando a sua saciedade e, consequentemente, você comerá menos.